Olá, mundo! Bem-vindos ao Zing Zang, o canal do desenvolvedor independente de jogos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre level design progressivo. Level design. Quando sentamos para fazer os nossos mapas, geralmente não estamos gerando um level, e sim um cenário, desenhando elementos do mapa mais do que trabalhando na disposição dos desafios e como o jogador vai se comportar entre eles. Geralmente porque não sabem que desenvolver um level é uma ciência, mais do que apenas uma tarefa artística. Vale lembrar que essa técnica é amplamente usada. Level design progressivo nada mais é do que desenvolver os seus mapas baseados na evolução mecânica do jogador para com o seu jogo. Ficou difícil? Então vamos colocar assim: level design progressivo é criar cada mapa de forma que o jogador aprenda progressivamente as mecânicas do seu jogo. Vamos usar um exemplo, a primeira fase do Super Mario Bros, que eu vou colocar aí na tela para você ver. Veja que o primeiro item exibido no jogo é a caixa de interrogação, que o personagem bate a cabeça nela e algo sai ou não dela. Logo após, um novo tipo de blocos é introduzido, o de tijolos, que não necessariamente precisa ser quebrado. E abaixo dos blocos, o primeiro inimigo, que o jogador deve pisar em cima para que ele seja derrotado. Depois, você se depara com 3 canos, de 3 diferentes tamanhos, um pequeno, um médio e um longo, para que o jogador se familiarize com a altura do pulo do personagem. E então, 2 inimigos entre 2 canos, explicando duas coisas: os inimigos, quando colidem com objetos do mapa, mudam de direção, e que é possível realizar um combo sobre os 2 inimigos, pulando em um, que automaticamente te jogará para cima, e depois pulando no outro. Vou deixar o resto com vocês, para que vocês deixem aí nos comentários outros elementos que exemplificam a progressão de aprendizado do mapa. Mas perceba que 80% de todas as mecânicas do Mario aparecem nesse primeiro momento. Como eu comento na game análise do jogo Ori and the Blind Forest, na primeira fase seu trabalho é explicar a maioria das mecânicas do seu jogo. E saiba também que a primeira fase do seu jogo é a principal fase, a mais importante de todas. Se o jogo for muito confuso ou mal explicado na primeira fase, o jogador vai desistir. Então assegure-se que a sua primeira fase ou o primeiro momento do seu jogo vão impressionar o jogador, com um cenário arrasador ou uma mecânica divertidíssima. Porque se você não abraçar o jogador naquele primeiro momento, o Alt F4 vai ser o comando mais usado de todas as suas mecânicas. Eu já ensinei tudo que o meu jogador precisava saber na primeira fase e agora eu vou fazer o mapa que eu quiser, né? Não é que eu vou? Não, como eu disse, level design é uma ciência. A partir desse primeiro momento, onde o jogador agora está ciente de todas as mecânicas básicas do seu jogo, as próximas fases serão de refinamento dessas mecânicas, ou seja, forçando lentamente as habilidades do jogador. Ah, mas meu jogo tem muitas mecânicas, eu não consigo explicar tudo em uma fase só. Não tem problema, tente explicar o básico, como se movimentar, pular e atirar. E nas outras fases ir adicionando novas mecânicas. Por exemplo, ao invés de explicar 100% na primeira fase, desenvolva um mapa de tal forma que o jogador só vai precisar de 2 ou 3 habilidades para que seja possível passar daquele level. E na próxima, adicione outras 2. E assim, progressivamente, vai ensinando seu jogador. No jogo Ori and the Blind Forest, é exatamente o que eles fazem. Conforme o jogo caminha para frente, você é introduzido a novas mecânicas e lentamente passa pelo refinamento delas. Ao invés de o jogo sobrecarregar o jogador com informações, eles me ensinam o básico e passo a passo vão me passando novas possibilidades. E então a gente chega aos chefões, ou a última fase. A última fase não tem segredo, ela geralmente é uma junção de todas as mecânicas que foram ensinadas no jogo, onde o jogador põe à prova tudo o que foi aprendido. É evidente que level design vai além de ser um bom artista, apesar de ser também fundamental. Entender que level design pode afetar diretamente todo o seu jogo, seja para balancear a dificuldade ou propor uma emoção ao jogador, é o que separa os excelentes jogos dos bons jogos. E a dica principal na hora de desenvolver os seus mapas é não comece pela parte artística. Começar pela parte artística pode posteriormente te prender a um certo orgulho. Por um exemplo, para o bem da fase seria melhor que houvesse um buraco no lugar da árvore, mas você não quer tirar a árvore e então refaz todo o mapa de modo que a árvore continue onde está. Comece sempre pela parte conceitual, onde vão estar os principais desafios e qual o ritmo que você espera do jogador nessa fase, e etc. Mas nunca se esqueça, jamais, de testar os seus mapas. Deixa aí nos comentários qualquer dúvida sobre o vídeo.
e já deixar junto o assunto que você quer ver aqui no Zing Zang. Inscreva-se no canal, aperta o dedo verde, ponto e vírgula e tchau!